E então, gente, vamos lá resolver? Vamos resolver algumas questões sobre campo magnético em espiras, considerando que uma espira seja uma fonte de campo magnético. Não esqueça, ficou complicado interpretar a espira. Não esqueça que, na verdade, a espira, na verdade, é um fio retilíneo e condutor na forma de circunferência. Ok? Olha só, nós temos aqui uma espira circular, cujo raio vale 10 pi centímetros, não vai poder trabalhar o centímetro, tá? Está sendo percorrido por uma corrente elétrica I de intensidade 10 amperes para sentido horário. Vamos caracterizar o vetor campo magnético no centro dessa espira? Bom, vamos lá. O que a gente precisa para caracterizar um vetor campo magnético? Direção, sentido e módulo. Vamos começar pela direção e o sentido, lá no centro? Bom, vamos lá. Está aqui a nossa espira. Vamos considerar, para que você possa interpretar melhor, esse pedacinho aqui da espira como sendo um trechinho retilíneo dessa mesma espira. Tá legal? Então, dessa forma, a corrente vai estar orientada para a direita. Polegar na direção e no sentido da corrente elétrica. Os demais dedos apontam para o centro da espira, semi-dobrando os dedos. Observou que está furando o plano do quadro? Observou que está dos seus olhos para o plano do quadro? Observou que o campo magnético, então, está entrando e que a representação é x? Muito bem. Se nós quiséssemos caracterizar, então, em termos de direção e sentido, seria o campo magnético perpendicular ao plano do quadro. Evidentemente que aqui para mim é o plano do quadro. Aí para você seria o plano do papel do seu caderno, de onde você esteja resolvendo a questão. E o x indica que está entrando. Então, perpendicular ao plano do quadro e entrando. Ok? Finalizou duas das características, direção e sentido. Agora vamos para a parte matemática, porque a parte matemática agora é o módulo, né? Vamos chamar por BE, campo magnético para centro da espira, e é dada por μ0. Atenção, μ0 é a permeabilidade magnética, já estudada por nós lá em fios. Aqui no numerador, para fios, aparecia a corrente elétrica, vai aparecer a corrente elétrica também para espira. A diferença básica estava aqui, né? No denominador. Para fios, aparecia 2πr. Para espiras, somente 2r. Onde esse R aqui é o raio da espira. Muito cuidado, porque aqui está em centímetros. E o raio dessa espira, para o sistema internacional, tem que ser o metro. Observa que essa unidade, ela está acompanhando aqui, olha, na permeabilidade magnética, ok? Ora, pessoal, então, vamos ao cálculo. BE, o campo magnético no centro da espira, será 4π vezes 10 elevado a menos 7, tudo bem? Vezes... Vamos à corrente elétrica que está atravessando aqui no sentido horário. 10 amperes. Detalhe interessante. O raio aqui a gente vai ter que converter esse raio para metro, tá? Então eu vou fazer o seguinte. Para passar de centímetro para metro,
basta que a gente insira esse aqui, olha, 10 elevado a menos 2. Você já converteu. Fazendo isso, de centímetro para metro. Observa que o raio é 10π. Eu acredito que esse π aqui, ele deva ter aparecido, deva ter sido fornecido na questão por questões práticas matemáticas, né? Por quê? Π, vamos cortar com π, confere? 10, o ato de ter colocado 10 elevado a menos 2, a gente já simplifica pela corrente elétrica aqui, né? Repetindo 10, ó, 10 da corrente, 10 do raio. Esse 10 a menos 2 é a troca, tá bom? Esse 10 a menos 2, quando for para o numerador, ele vai como 10 elevado a mais 2. Então, ficaríamos assim, ó. O campo magnético será igual a 4π. Já foi cortado. O 10 a menos 2, quando for para o numerador, vai ficar 10 a mais 2. Então, vai ficar 10 a menos 7 com 10 a mais 2. 10 elevado a menos 5. Tesla. Atenção. Módulo, característica. Direção, característica. Sentido, características. Sentido é uma característica, então as 3 características do vetor campo magnético estão expressas aí, então. Tá bom? E aí, então, gente, vamos fazer essa questão aqui. Excelente. Bom, para essa questão aqui, nós temos o seguinte. 2 espiras, a espira externa A, com centro em O, percorrida por uma corrente elétrica IA. Uma espira menor, B, percorrida por uma corrente IB, IA sentido horário e B sentido anti-horário. A questão quer saber o seguinte, quanto vale IA por IB para que o campo magnético aqui no centro das espiras seja nulo? Como é que a gente vai fazer para calcular esse campo magnético? Nulo. Muito simples. Vamos pensar em termos de campo magnético para a espira A. Olha lá, sentido horário no centro O. Para a espira A, que é a mais externa, nós temos um BA entrando. Para a espira B, fica ao contrário, porque está girando no sentido anti-horário. Regra do relógio, para a espira B, que é a cor de abóbora, nós vamos ter um B, campo magnético na espira B, saindo. Ah, então peraí. Nós podemos pensar assim, olha. Esse é o campo da espira A, esse é o campo da espira B. Para que o campo magnético no centro das espiras seja nulo, eu tenho que afirmar que BA vai ter que ser igual a DB. O campo magnético referente à espira A tem que ser igual ao campo magnético referente à espira B. Opa, então nós precisamos somente disso daqui na questão. Parecia até difícil, mas nem tanto é. Como vai ficar a expressão para campo magnético na espira A? μ0, que é o valor da permeabilidade, a corrente elétrica IA sobre 2 vezes o raio da espira A, que é RA. Então, do lado de cada igualdade, que é BA, campo magnético na espira A, nós temos aquela expressão. Ora, o campo magnético na espira B ficará μ0, que é o mesmo valor, e B, que é a corrente elétrica em B, e o denominador, 2 vezes o raio de B. O campo magnético é nulo, ele tem que ser igual, um entra, outro sai, tem que ter sentidos opostos.
Simplificou. Simplificou, o objetivo é calcularmos IA sobre IB. Vamos jogar IB para o denominador. Ficamos com IA sobre IB. Vai ser igual a quem? A fração. A fração que a gente precisava saber. Quer dizer, a razão entre as correntes vai ser igual a RA sobre RB. A razão IA, corrente elétrica no fio A sobre a corrente elétrica no fio B, vai ser a razão entre os raios da espira A e da espira B. Valeu, pessoal. Bacana a questão, hein?